Bom dia! Começa agora a edição desta quarta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, no nosso Bom Dia Saúde, vamos falar sobre cuidados médicos com as crianças e sobre alimentação correta, especialmente nesta época do ano. Para tratar dos temas, nós recebemos a médica pediatra Maria Heloísa Ventura. Doutora Heloísa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia para todos. E também a nutricionista Karina Budi. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa. Feliz Ano Novo. Muito obrigada para vocês também. É sempre um prazer estar aqui. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Karina, ano começando, geralmente todo mundo se dispõe a mudar hábitos alimentares, especialmente os adultos. Vou entrar, vou buscar meu peso ideal, vou fazer uma dieta. Agora a pergunta que fica, como deve ser essa busca por uma melhor qualidade de vida? Eu nem vou dizer aqui corpo perfeito, porque a gente tem aí uma indústria construída sobre esse padrão de beleza que muitas vezes é prejudicial, né? Mas como deve ser a busca por essa qualidade de vida, por essa perda de peso, sem prejuízo para o organismo? Se no próximo ano você começar o ano sem ser a sua primeira promessa da ondinha, já é maravilhoso. É o que a gente fala com a reeducação alimentar, né? Você não ir à busca desse peso a qualquer custo. Isso vai demorar um tempo. Você tem que entender que para você construir saúde, isso demanda tempo, isso demanda uma programação, isso demanda mudança de hábito. E mudança de hábito a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil parar de fumar, não é fácil começar uma academia, não é fácil, né? Eu brinco que até com as crianças, que criança pequena gosta de escovar o dente, não é? E depois, você sai de casa sem escovar o dente? Espero que a maioria não. Fazer dieta só com acompanhamento médico? Sim, só com acompanhamento médico, nutricional principalmente. E quando a gente fala em dieta, eu não gosto nem de falar essa palavra dieta, porque parece muito que você vai fazer por 2 meses, atingir o seu objetivo e acabou, né? E não é isso, porque senão você vai estar sempre em dieta. É você não tirar, eu falo que o emagrecer, gente, o emagrecer é fácil. O pessoal me fala, credo, porque... Não, emagrecer é fácil. Manter é que é difícil, né? Justamente. Eu falo assim, a minha maior proposta, eu falo, dentro do consultório, dentro do que eu prezo, é fazer com que o paciente não dependa mais de mim. Né? Não dependa de um nutricionista, não dependa de um medicamento, não dependa, né? Que ele saiba andar com as próprias pernas e simplesmente me indique, né? Então, eliminei tantos quilos que eu queria, e não em peso de balança, mas sim gordura, baixar o colesterol, melhorar a sua glicemia, ficar não dependente de remédio para pressão por conta do alto peso. Tudo isso que traz prejuízos muito maiores para o organismo. Muito maiores, né? E não só para você mesmo, mas também como saúde pública, se a gente for pensar, né? E aí vira e mexe nesse verão, ataca a pressão, aí a diabetes descompensa, porque ninguém tem fome, aí acaba comendo besteira, aí acaba beliscando. Então, eu falo que não é só a beleza, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde, né? Para você, qualidade de vida. E quando a gente fala com uma nutricionista, doutora Heloísa, o ideal é que essa mudança de hábitos, ou que esses hábitos adequados comecem na infância, né? Com certeza. Hoje a gente tem muito mais informação, né? Sim. E a gente fala muito em pediatria nos 1000 dias de vida, que começa na gestação. Então, assim, é uma época, uma oportunidade que você não pode perder de criar um filho saudável. Porque a gente está vendo a primeira geração de crianças que vão chegar quase com 100 anos. Então, eu sempre brinco, para que chegar com 100 anos com diabetes, hipertensão, a obesidade, que a gente tem hoje índices de 30% nas nossas crianças, né? A gente acabou copiando modelos de fora, de dieta, de comportamento, e a gente está vendo, assim, uma tristeza, né? Porque a obesidade tem que ser encarada como uma doença também na infância. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de criar hábitos, como você falou, ensinar a escovar o dente. Então, aquela criança que não tem
o contato com açúcar, com industrializado, ali nos primeiros anos de vida, é aquela criança que vai na festa e come uma besteira, não é Sim, isso? sim. Mas a gente vê crianças que a mãe tem que esconder comida, Sim, né? sim. Que é aquele consumo de açúcar desenfreado, né? Aquele Angústia, excesso. E aquela ideia de que criança gordinha é criança saudável, ainda é Verdade. alguma coisa que precisa ser combatida? Precisa, não. É porque a criança gordinha é mais bonitinha. Sim. Só que sim. eu tenho pena da criança gordinha, porque a gente está formando todas as células de gordura e eu sempre brinco que a célula de gordura vai com a gente para o caixão, né? Ela pode ficar mais cheinha, mas mais murchinha. Mas você está formando o corpo, né? Então, a chance de um adolescente obeso se tornar um adulto obeso é superior a 80%. Nossa. Então, você está formando todo o seu corpo. A gente fala muito em programação do corpo nos primeiros anos de vida. Então, você está tendo uma época ideal para você criar um corpo saudável. Às vezes, né, a gente vê no adolescente essa busca pelo corpo perfeito, que gera aquela angústia. Mas eu acho que faz parte da gente conversar com os nossos filhos, né? A manutenção do peso saudável, a prática de exercício físico, para você construir um ser humano mais saudável. Uma criança que está fora do peso, ela pode ter descompensação hormonal? Pode. Nossa, tem. Hoje a gente vê... Olha, quando eu me formei, a gente falava que as meninas ficavam mocinhas, né? A primeira menstruação era em torno dos 12 anos. 12 anos. Hoje a gente aceita com 10. E eu vejo, assim, cada vez mais, você vê aquelas menininhas de 7, 8 anos, já iniciando o aparecimento de mamas, né? Aquela mudança hormonal, os meninos com aparecimento de mamas. Então, qual o papel do industrializado, dessa gordura saturada, né, em excesso? A gente vê, assim, que a indústria tinha que ser mais parceira, né, das mães, dos cuidadores. Dos cuidadores, né? Porque é difícil você ver um bolinho integral feinho e o industrializado do Bob Esponja, né, do personagem. A gente acaba competindo de uma maneira desleal, né, com a indústria. Na verdade, o ideal é você fazer em casa, né, Karina? Se você puder e tiver tempo. Justamente. Eu acho que, assim, existem várias escolhas boas, até para comprar, sim, mas é isso, é o hábito de vida, né? Eu tenho crianças que mãe fizeram a programação gestacional, então eu quero engravidar, tal, a gente já começa a fazer uma programação, já começa a entrar com... Então, assim, você está gestante, eu brinco com a mãe, eu falo assim, não me interessa mais você, me interessa a epigenética que você está gerando nessa criança. Até porque aquela ideia de que você está grávida, você pode ganhar 30 quilos, Não, pelo deve amor de ser Deus. algo muito combatido, né? Totalmente, Com certeza. totalmente. Lógico, rege N coisas, mas você tem que ter uma diversidade na alimentação. O ideal seria comer. Não vou levar o bolo do meu filho. Não precisa essa psicopatagem, né? Se isso já é 80% do seu dia a dia dentro da sua casa, ok ele comer, se ele não tem nenhuma doença associada, obviamente, ok ele comer um bolo do Bob Esponja cheio de doce, porque pode acreditar, ele não vai comer metade do bolo. Sim. Porque ele sabe que isso não é proibido, porque 80% da alimentação dele diária é uma alimentação boa, Sim. né? Então, o corpo por si só tem um processo de detoxificação, tem um processo para equilibrar essa descompensação. O problema é que as pessoas, tanto adultos quanto crianças, porque criança, desculpa, gente, é um reflexo dos pais. Sim, né? sim. Mas eu sou uma mãe magra, fitness, não sei o quê. Mas você está colocando todas as suas angústias de emagrecer no seu filho. E isso não é bom. Né? Que a criança, eu já vi mãe, não pega, isso tem não sei... Oi, a criança não tem essa noção de o que é gordura saturada, o que é saúde. A criança não tem isso como palpável. Por isso que o preparo dos pais é muito importante. É muito importante. Não, a informação é tudo. Eu acho que é o que você falou, Karina, o exemplo arrasta. Então não adianta você, eu sou magra porque eu não como nada. Isso eu passo para o meu filho e quando ele tem acesso àquela comida, ele come o bolo inteiro. Então, eu acredito muito no equilíbrio. Então, a criança que vê o pai e a mãe comendo direito, sabe? Tendo hábitos saudáveis,
exercício físico, pelo menos umas 3 vezes por semana, é uma criança mais fácil de se lidar do que aquela criança que nunca pode comer nada e quando pode comer, exagera. Vai comer tudo. Quando a mãe está grávida, e aí eu tenho uma médica pediatra e uma nutricionista, e ela opta por comer de maneira mais saudável, isso passa para a criança? Passa. Você sabe que tem estudos que o líquido amniótico tem gosto. Que a gestante que come de maneira saudável, a criança na introdução alimentar é mais fácil. A alimentação de verdura, né, dos legumes, mais saudável, é mais fácil nessa gestante. Então, assim, a Sociedade de Pediatria, ela recomenda uma consulta da gestante no pediatra, inclusive no final da gestação, no 3º trimestre, para você poder até orientar isso, porque além do aleitamento, né, toda Sim. essa parte que os primeiros dias de vida são muito importantes na infância, a alimentação da gestante, né, os ômegas, a vitamina D, é muito importante esse contato. E isso o nutricionista ele pode fazer? Sim, sem dúvida, né? A gente trabalha muito em conjunto com os médicos na área tanto de programação de quem quer engravidar e quem já está grávida, né? E até falando em estudos de passar não só o gosto no líquido amniótico, mas também na amamentação, né? E lembrar que ele nunca teve contato com açúcar. Então, e o suco de limão ele fez carinha. Ele vai fazer carinha. Ele Ok. nem sabe o que é o Ele doce. nem sabe o que é o doce. Então, não adoce, não bote xilitol. Eu vejo mães querendo colocar adoçante. Não, mães, por favor, né? Não, é natural. Então, pega uma fruta menos cítrica, se você ainda está com esse receio. Fora isso, o que você faz na sua gestação vai passar para o seu filho e para o seu neto. Né? Então a gente chama isso de epigenética, né? A nutrição são os alimentos, os nutrientes tendo função ou tendo essa eficiência dentro da sua genética. Então hoje não é só genético, né? Passa de pai para filho. Não, você pode silenciar esses genes ou você pode desencadeá-lo, né? Ou piorar, ou fazer alguma mutação durante a sua vida, durante a sua gestação, que vai passar isso não só para o seu filho, mas também para o seu neto. Então, olha a responsabilidade hoje, né? A gente está falando de uma hereditariedade muito mais longa, muito mais longínqua, né? Não, e a epigenética, né, que é a influência não só da nutrição, mas do meio ambiente no seu DNA, é uma coisa nova e é uma coisa muito rica. Porque você pode ter, minha avó faleceu de câncer, eu tenho essa hereditariedade, eu tenho genes, mas a gente pode ligar e desligar genes. Sim. Muito da parte da oncologia hoje está ligada a hábitos de vida. Então, mesmo Sem câncer dúvida. de mama, né, Sim. ligado à obesidade, então a amamentação reduzindo o aparecimento de câncer na mãe. Então, é um assunto novo, mas é muito rico e assim interminável. E explica muitas coisas, né? Muitas dúvidas que há, vamos dizer, 10 anos atrás a gente nem desconfiava. Nem desconfiava. Hoje a gente sabe que tem muito a ver com o ambiente que a gente vive e desenvolve. Karina, existe uma onda hoje por alimentos sem glúten e sem lactose. A gente sabe que existem pessoas que são celíacas e que, de fato, não podem ter contato com glúten, mas isso já ultrapassou os celíacos. Hoje, muita gente, aliás, qualquer pessoa que queira emagrecer, fala, vou tirar a farinha branca, vou tirar o glúten e vou tirar a lactose. Qual é o risco de tirar glúten e lactose sem um acompanhamento? Ou todo mundo pode tirar? Não. Na verdade, existe o celíaco, existe a intolerância ao glúten, isso já existe, né? Alguns anticorpos até são estimulados, mas é uma coisa bem diferente. E eu acho assim, lógico, quando a pessoa tira o glúten, né, ela para de comer farinha branca, o pão de todo dia, habitualmente. O que ela coloca? Comida. Sim. De verdade. E aí ela melhora e ela remete ao glúten, que era o glúten. Na verdade, era a má alimentação dela. Sim. E não necessariamente o glúten, né? A lactose, por exemplo, é um açúcar. Você tem uma intolerância à lactose muito grande porque
com o tempo, a gente vai perdendo essa enzima. É uma enzima, é um açúcar. Não é alergia, é intolerância também. Isso tem que ficar muito claro. Porém, tem muitas crianças, muitos adultos com alergia à proteína do leite. Sim. E aí a gente teria que trocar. Agora, caso você não tenha nada disso, você pode? Até você pode. Sem acompanhamento, tende muito a você ter uma dieta bem deficitária, né? Então, procurar um profissional adequado para poder adequar. Diminui as quantidades de glúten, se você quiser. Não é necessário parar. Tirar o glúten. Não é. Mas assim, quando você come? Eu acordo de manhã como pão. Aí no intervalinho eu como bolacha creme cracker no meu trabalho. Aí eu almoço. Aí no meio da tarde vem a tiazinha do bolo e um salgadinho. E aí à noite, para não engordar, eu como um pão com peito de peru e queijo branco. Integral. Integral, mas é o pão. Quer dizer, será que é o glúten ou é o excesso dele que está te fazendo mal? Né? Então, a partir do momento que você começa a trocar esse glúten por alguma coisa... Uma salada. Por comida, gente. Por comida. Eu almoço e janto, né? E é jantar, e é comer. Lembra? A vovozinha fazia lá. E aí, à tarde, você podia comer um bolinho de fubá, tomar um cafezinho. E ok, só que as pessoas querem muito industrializado, prático e estão com fobia de comer. Tá absurda a fobia de comer. Eu sinto até um certo desespero, porque, doutora, você vai me colocar carboidrato? Doutora, eu vou ter que jantar, não vou engordar? Aí eu brinco e falo assim, você já está engordando sem jantar, então me dá um voto de confiança. Exatamente, né? exatamente. Então é bem preocupante essas retiradas loucas aí. No caso das crianças, doutora? Ainda é mais perigoso, porque a lactose, ela está muito envolvida no metabolismo do cálcio. Aí junta tudo, o adolescente que vê lá no blog e tira por conta própria a lactose. Aí se enche de refrigerantes à base de cola, que são riquíssimos em cafeína, que também retira o cálcio do osso. Numa época que a criança e o adolescente está fazendo toda a massa óssea para o resto da vida. Aí o prato feito para a osteoporose, né? Então a gente tem muito medo na adolescência dessas restrições, que muitas vezes é pela mídia. Sim. E isso que ela falou é importante. Existe alergia à proteína do leite da vaca, que é uma doença do bebezinho, né? Isso é identificado, inclusive, na infância. Geralmente na introdução precoce, né, do leite de vaca. Agora, a intolerância à lactose é uma coisa enzimática, né? Tem pessoas que têm a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, em menor quantidade. E aí se misturou tudo e ficou tudo numa bola. Então a gente tem esse problema, né, na infância dessa retirada da lactose por causa do metabolismo do cálcio. E em relação ao glúten, eu sinto isso que a Karina falou, porque o glúten, existe a doença celíaca. Esse é um paciente, né, e algumas populações, crianças com síndrome de Down, elas precisam ter essa retirada. Aí fala, mas eu tirei o glúten do pão, do bolo, né, do bolo de caixinha. Aí você vai realmente emagrecer e melhora mesmo. Claro. Você passa a comer direito, né? Você tira o bolinho industrializado e come uma fruta, né? Não, verdade. Não é? E essa retirada do carboidrato, né? Meu filho não come carboidrato à noite, mas come um monte de proteínas ruins, né? Essas coisas industrializadas, né? E... O pocket. Nossa. Outro dia eu estava debaixo de um prédio grande, enfim, esperando uma amiga, era uma quarta-feira. Eu fiquei 10 minutos ali na frente. Desceram em 10 minutos 4 crianças. Uma eu consegui ver que era esfirra, a outra era pizza, a outra um restaurante X e a outra eu não consegui ver direito o que era. Então foram 4 fast Mas não era nada muito melhor que isso. Não devia, né? Em plena quarta-feira. Então, assim, também, quando a gente fala em alimentação infantil, vocês são mães, né? Claro. É complicado. Muito complicado. Você depende muito do adulto ter essa consciência de que não é restritivo. E eu vejo muitas mães falando, ele tem que entender. Não, ele tem 7 anos, ele tem 9 anos. Ele não... Quem tem que ensinar é você. E toda a rede de apoio, né? Porque vovós, tios e titias adoram desautorizar os papais, né? Mas eu acho que até para isso tem que ter o equilíbrio. Então vai na casa da vovó e fazer o bolo, mas faz um bolo caseiro, né? Como as nossas vós faziam. Não os bolos de caixinha cheios de corantes. E não empanturrar a criança de come um pedaço de bolo, depois come um chocolate, não, depois come um Danone.
Um suquinho industrializado. Mas isso está muito ligado a outro tipo de fome, né? São Sim. crianças que muitas vezes a gente trabalha, né? E acabam ficando com um cuidador então mamãe não está aqui, come um Danone, mamãe não está aqui. E isso na vida adulta tem muito reflexo. Muito né? reflexo, muito A reflexo. gente fala que essa fome emocional. É a fome emocional. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre alimentação, cuidado com as crianças. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. E já que hoje estamos falando de saúde e alimentação, durante o verão, especialistas recomendam uma alimentação mais leve. As frutas têm presença obrigatória no cardápio, mas é preciso tomar certos cuidados, inclusive para evitar que elas amadureçam muito rápido ou estraguem. As frutas ficam muito maduras, né? Com quentes, agradáveis, aí pode dar uma bactéria na fruta, sei lá. Aí vai tudo pro lixo, então é melhor conservar na geladeira. O sol, o calor, estraga muito rápido. Colocar na geladeira para conservar um pouco mais, né? Mais tempo. E no lugar fresco. Se não refrigerar elas, com 2, 3 dias, acabou, né? Geralmente eu higienizo elas primeiro, né? Lavo bem e conservo na geladeira, refrigeradas. Os cuidados começam com a higienização. A nutricionista Aline Barreiros explica que uma opção é misturar uma colher de sal em 1 litro de água e deixar a fruta por alguns minutos. Por que esse cuidado com a higienização, que é o básico? Qual a importância de higienizar a fruta? Evitar que tenha uma proliferação bacteriana, um risco de contaminação. Então, que você consuma um alimento contaminado por bactéria ou por fungo. Então, por isso que é importante você higienizar os alimentos, inclusive as frutas, antes de consumir esses alimentos. O próprio cloro, então a água sanitária, você pode utilizar para cada litro de água 1 colher de sopa, ou nas seções do supermercado, até em feiras, é vendido um líquido específico para higienização de hortifrutis ou pastilhas, que você pode estar seguindo a recomendação do fabricante para estar higienizando os seus alimentos. As frutas não devem ser misturadas. Sabe por quê? As frutas, elas liberam alguns gases que aceleram o seu amadurecimento. E quando você une muitas frutas no mesmo recipiente, são muitos gases liberados, então elas vão amadurecer muito mais rápido. E como o clima já está quente, talvez essas frutas acabem estragando antes do seu consumo. Então é interessante você separar essas frutas. E para tornar o processo de maturação mais lento, estes alimentos podem ser envolvidos em filme de PVC. Então, se o seu intuito é até guardar na geladeira e você não tem potinhos, né, para separar todas as frutas que você comprou, você pode envolver, então, as frutas no plástico filme e colocar na gaveta de frutas da sua geladeira. E isso faz com que ela seja conservada por mais tempo. Ao armazenar na geladeira, nada de frutas na porta. A porta, toda vez que você abre, tem uma mudança brusca de temperatura. Então, qualquer alimento mais sensível, frutas, hortaliças, ovos na geladeira, não é indicado por conta dessa mudança brusca de temperatura. Banana, laranja, manga, dê preferência a estas e outras frutas da época. É importante que você procure saber quais são as frutas da época, do mês ou do período em que você está. Porque, por exemplo, o morango. O morango, nós não estamos na época de morango. E se você encontra um morango bonito, grande na feira ou no supermercado, é sinal que ele tem uma maior quantidade de agrotóxico, porque naturalmente não era para ser produzido nessa época do ano. Doutora Karina, é importante realmente escolher as frutas da época? Sim, elas sempre vêm com mais nutriente, estão mais baratas. Eu falo, qual é a fruta da época, doutora? Você tem uma lista? Vai na feira ou vai no supermercado e vê qual está mais barata. Normalmente são as frutas da época, porque eu tenho uma oferta maior. E vem com mais nutriente, vem com menos agrotóxico, enfim. Então, normalmente as frutas da época são as frutas mais em conta. Nesses dias mais quentes, que tipo de frutas a gente deve evitar ingerir? Tem alguma restrição? Por exemplo, abacate. Abacate é uma fruta um pouco mais gordurosa. Sim, mas um abacate espremidinho com limão, geladinho, um pouquinho de mel e chia,
Olha, chegou até água à boca. Pode comer a qualquer hora? O abacate ele pode ser comido, por exemplo, de manhã, à tarde ou à noite Sim, mesmo? sim. À noite ele tem até uma função bem interessante, que ele tem um ativo, que é o beta-citosterol, que também, além de modular o colesterol, ele modula o seu sono, né, o cortisol. Então, para aqueles que gostam de uma coisinha mais docinha, enfim, um abacate bem da época, né, que a gente está na época de abacate, bem docinho, molinho, com um pouquinho de limão. Pode até, às vezes, eu pego um pouquinho de chocolate, raspo, sabe? Um pouquinho de chocolate em cima, uns grãozinhos de chia e come à noite. É super gostoso, é leve, você não precisa mastigar. A digestão é super rápida, apesar dele ser uma fruta um pouco mais gordurosa. Mas, gente, nada se compara. Todo mundo, eu acho engraçado, né? Eu não como esta fruta porque é gordurosa, mas come o pocket, né? Aí eu falo, gente, qual que é o problema de você comer um abacate, de você comer um açaí? Melhor você comer a fruta, né? Justamente. Açaí é calórico. Não, calórico é o leite condensado, o leite ninho, a granola com chocolate. Gente, já colocam tanta coisa nesse açaí que eu já nem sei se... Agora, comer um açaí, por exemplo, com uma granola normal e um pouquinho de mel... Ok, maravilhoso, né? Até picaria umas frutinhas. Uma banana, um kiwi fica gostoso. Ou você bater um suco de açaí com abacaxi fica super refrescante e também já auxilia na digestão, o abacaxi. Então, assim, são inúmeras as fontes e os jeitos que você tem de comer alimentos nutritivos. Não é alimento fitness, não é alimento... É alimento nutritivo de uma forma que você consiga se refrescar nesse verão. E com as crianças, quais cuidados na alimentação devem ser tomados, doutora? Isso que ela falou é importante também, as frutas da época sempre, porque às vezes você vê uma fruta muito linda, fora de época, tem agrotóxico, né? Muito mais do que o normal. Muito mais que o normal. Mas na criança isso é mais importante. Primeiro porque a criança, ela tem muito mais água do que um adulto. Sim. Então, a criança e o idoso, eles têm uma dificuldade nessa regulação hídrica. Então, a primeira coisa é hidratar. Então, muita água, sucos naturais. Água de coco. Água de coco, água. Água. Não refrigerante, né? Sim. Então, a gente vai na praia, leva a sua garrafinha, porque você tem uma água que você conhece a procedência. Porque às vezes eu vejo, a gente compra lá na praia, mas você não tem aquele controle com gelo, com coisas assim que a criança possa ter contato. Quanto mais coisa você levar para a praia da sua casa, melhor, né? Melhor. É melhor você levar um saquinho de biscoito de polvilho, uma banana, né? Que eu sempre brinco que banana já vem na marmitinha. Né? É a coisa mais fácil para uma mãe, enfiar na bolsa uma banana. Você evita essa junção, né? Que já está na praia, calor, já é uma época que tem mais proliferação de vírus e bactérias, então contamina mais, aí vai lá e come um pastel. Então tá um prato feito ali para você ter um quadro viral aí, né? Uma diarreia, um vômito, que a gente tem uma maior incidência no verão. Chocolate, nesta época do ano, pode causar diarreia na criança se consumido em excesso? Pode, o chocolate é muito calórico e muito gorduroso, né? Ainda mais o chocolate que a gente come aqui, é isso cacau e isso leite. Então, o chocolate com um teor de gordura muito alto. Então, ele piora a diarreia e aquela criança que já está com diarreia, ela vai ter uma piora dos sintomas, né? Dor abdominal por causa da ingestão aí excessiva de chocolate. Doutora Karina, jejum intermitente, funciona para quem? Como deve ser feito? Olha, eu como nutri particularmente, eu falo que jejum é um protocolo médico para cirurgia, né? Eu falo que jejum bom, Karina, tá, gente? Sem julgamentos. Eu falo que jejum bom é o jejum que Deus está pedindo, que é aquele que você dorme bem por pelo menos 8 horas. Sim. Ok, você fez o jejum, você reparou os seus tecidos, ok. Existem N estudos aí de benefícios com jejum intermitente, mas nesses meus anos de atendimento, a gente não fala quanto, né, para não fazer os cálculos, tem muitos obesos, tem muitos pessoas com síndrome metabólica que não comem.
né, que passam tempo sem comer. Eu saio de casa, tomo meu cafezinho preto, vou para o trabalho, só vou almoçar, sei lá, 2 horas da tarde. E passa todo esse período sem absolutamente nada. Sem absolutamente nada. Óbvio, tem muita gente que fala, mas você tem que ver a qualidade do que você come depois, tal. Mas assim, você pega uma pessoa que quer emagrecer, que já está estressado, com uma baixa autoestima, você deixa essa pessoa sem comer. Ela vai ficar irritada. Ela vai ficar irritada, obviamente. Tem muita gente que fala assim, eu passo numa boa sem comer. Mas tem muita gente que não passa nada bem sem comer. Mas, gente, não passa numa boa. Porque daqui a 3 dias, ela te relata ou relata que vira e mexe, ela tem compulsão. Ela não consegue pegar uma caixa de bombom e comer só uma. É lógico, mas que ela para tá ela é esfomeada, normal. né? Mas que para a pessoa é normal. Ela ter essas compulsões que não são ainda doentias, mas são compulsões. Eu não consigo negar, final de semana eu me permito. Não, gente, você tem que se permitir todo dia. Você tem que saber o equilíbrio. Então, eu acho que dietas mais restritivas não funcionam para a reeducação. De repente, pontualmente, com uma boa orientação médica, tá? Porque você não consegue agregar todas as calorias e nutrientes com 2 refeições por dia. Aí você vê aquela pessoa com 2 refeições por dia e 7 potes de suplemento. Sim. Então, quer dizer, você está comendo, você quer comer ou você não quer comer? Você não quer comer, então mantém aí os 2 pratinhos, vamos ver se você dá conta. Suplemento. Vamos ver se você dá conta Até do porque recado. o suplemento, ele sobrecarrega muitas vezes, se não ingerido de maneira correta, órgãos do nosso organismo. Sim, sim. Saiu na Folha agora, né, da importância do whey protein para os idosos. Né? Coisas que eu até brinquei, eu falei, eu estou no túnel do tempo, porque isso a gente já sabe desde 1900 e pouco, né? E aí, quando você fala isso o whey protein vai acabar com o meu rim. Não, o que vai acabar com o seu rim é o excesso e a descompensação alimentar. Não é o whey, né? Um bom whey protein, tá? Não aquele com um monte de corante, acidulante, que você pega os ingredientes e fala assim, nossa, não conheço metade do que está escrito aqui, né? Então, não é isso, fica bem claro. Suplementação é importante, amo suplementação, quem me conhece sabe, mas já diz o nome, é para suplementar. Não é para suprir nenhuma necessidade. Perfeito, essa é a palavra. Não é para suprir a sua alimentação. Você não vai comer, mas vai tomar tantas coisas. Você não vai tirar a comida e vai colocar. Ela não vai trocar. Não dá para você trocar a alimentação pela suplementação. Não dá. Né? Então, o que a gente vê nesse jejum são pessoas gastando horrores em suplementação, não comendo. E aí eu falo, por quanto tempo, que foi o que a gente comentou no começo? Por quanto tempo você mantém isso? Você consegue bancar isso por quanto tempo? Né? Tanto financeiramente como emocionalmente. Emocionalmente, sem Porque dúvida. Você vai se... vamos no jantar? Não. Eu não posso. Não. Eu não como. Eu não isso. Paga de som de chata, né? Não, e você acaba ficando se isolando de um universo que é o que acontece no mundo, Sim, né? E que é gostoso. Exatamente. Doutora Heloísa, como deve ser feita a introdução correta dos alimentos com crianças? A gente sabe que existe uma orientação de amamentação até os 6 meses de idade. De preferência, amamentação no peito, né? Quando a mulher não consegue amamentar, existem aí as fórmulas, que hoje eu acredito estejam bem mais avançadas do que no tempo dos nossos avós. Mas a alimentação, como é que deve começar a ser introduzida com o bebê a partir dos 6 meses? A alimentação, até os 6 meses, a nossa orientação é sempre a amamentação. Porque o leite materno, ele é o maior presente que uma mulher pode dar para o seu filho. Né? Você, não só do ponto de vista calórico, às vezes a mãe tem uma cirurgia ou por algum motivo ela não pode amamentar, mesmo que não consiga suprir toda a parte calórica, pelo menos uma parte do aleitamento no leite materno mesmo, você supre essa parte biológica, né? Os seus anticorpos, todas as doenças que você já teve, você passa para o seu filho, né? A proteção. E a parte até, inclusive, de desenvolvimento cerebral, né? Do apego. Então, isso não se discute. Então, até os 6 meses, a gente orienta o aleitamento materno em livre demanda. Antigamente, a gente começava com 6 meses com suco, que é o nosso problema hoje com as avós, né? Por que não tomar suco?
Só que começaram muitos trabalhos porque a obesidade infantil começou a crescer muito e a criança obesa, o adulto obeso, e a gente tem muito trabalho americano, que eles Sim. têm uma população Obesa. e com todos os riscos, né? A gente vê adultos jovens infartando, com colesterol alto, coisas, né? Que antigamente nossos avós não tinham por causa da dieta, dos hábitos. E então o suco virou um pouco vilão porque você oferta uma quantidade enorme de calorias, né? E assim, muito mais do que a criança toma, e com a frutose, que é um açúcar também. Então, hoje a gente orienta a introdução primeiro das frutas em papa, né? Então, a criança que está amamentando, ela tem todo o desenvolvimento da cavidade oral, né? Para deglutir. E a gente começa com 6 meses as frutinhas em papa. E depois a gente começa... Antigamente a gente falava papinha salgada, né? Hoje a gente tirou o sal até 1 ano. Sim. E a gente fala na papa complementar, né? Ou a papa principal. Então, almocinho e janta. Eu acho que muito a gente tem que resgatar essa parte de levar nossos filhos, como ela falou, comer um hábito cultural, né? Na mesa a gente conversa, na mesa a gente faz uma família. Então, eu sempre falo, compra um cadeirão, vamos para a cozinha, o bebê está ali, você está cozinhando, mostra os alimentos para ele. Dá para ele. Dá para ele. Você vai ver que a alimentação começa pelo tato, pelo cheiro, pelo gosto. Então, criança boa é criança que faz sujeira. Exato. Então, a gente tem que resgatar um pouco isso dos nossos avós. Então, a gente fica nessa loucura, né? Trabalha isso, né? Então, tem maneiras de você formar, assim, uma refeição saudável mais rápido. Então, deixar as coisas meio prontas, né? Para esquentar. Do que pegar aquela lasanha que fica 1 ano na geladeira. O que tem uma geladeira na lasanha? Qual o conservante para ficar tanto tempo pronto? Exatamente. É isso que pais devem levar em consideração quando compram qualquer alimento industrializado congelado. Para que ele fique aquele tanto de tempo congelado na geladeira, algo foi colocado dentro daquele alimento e pode ter certeza, é algo que não é bom. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue com o nosso Bom Dia Saúde. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e recebemos a médica pediatra Maria Heloísa Ventura e a nutricionista Karina Abud. Você pode participar do nosso programa, ainda dá tempo, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. A gente está, doutora Heloísa, num período onde muitas crianças estão tendo a chamada virose. Lavar as mãos é o segredo para evitar, muitas vezes, que a criança seja contaminada? Com certeza. Não só as mãos, né? Os brinquedos, né? Às vezes vai brincar em algum lugar que tem outra criança ali, porque é importante a gente lembrar que antes de você ter o quadro clínico, muitas vezes você já é portador do vírus e você passa antes de aparecer o sintoma, né? Então, tem que tomar cuidado. Aquela criança que está com o quadro, né, desse vômito, diarreia, a mãe deixar a criança em casa, né? Não levar na festinha, brincar com os amiguinhos, cuidados com a praia, né? Que a gente acaba tendo muita gente na praia, contaminação. Evitar a praia é difícil, né? Nessa época do ano, numa cidade que é praiana. Evitar, mas a gente tem que ter o bom senso, né? Então, além da proteção solar sempre, né? Ir naqueles horários mais adequados, uso de roupas, né? Com proteção. Uso dos protetores solares, então levar o alimento, né, evitar que a criança tenha contato, né, colocar areia na boca, a água do mar na boca, é importante, né? Principalmente agora na temporada, né? Tá cheio os hospitais, né? Cheio, muita criança com vômito. É verão, né? Verão é época... E é importante que a criança, que as mães que estão nos assistindo, tomem uma precaução rápida quando essa criança começa a vomitar demais e a ter diarreia, Com certeza, porque a criança, ela maneja pior esse equilíbrio hídrico dela. Então, a criança pode morrer de desidratação. Então, infelizmente, a gente vê, às vezes, quadros muito graves por causa dessa virose, né? Ah, é só uma virose? Não, não é. Então, a gente tem que orientar, né? Depois, e é importante, depois que acabou o quadro de diarreia, manter, depois de umas semanas, uma dieta adequada. Mais leve, Porque né? também não adianta você tirar, às vezes eu vejo sair do hospital e tem
Eu trabalho num hospital que tem um fast food na frente, né? Vai pro você McDonald's. tá indo para lá. Que bom, filho, você melhorou. Vamos lá intoxicar de novo. Vamos lá de novo. E isso é muito importante no quadro das crianças, né? Outro dia tinha uma criança internada com uma pneumonia, a mãe me falou, a primeira coisa que eu vou sair daqui é ir lá nesse lanchonete aí. Aí eu falei, mas ela faz sempre, vou umas 2 vezes por semana. Pensei, mas será que isso não está tão relacionado aqui com esse quadro infeccioso? Porque uma das chaves da saúde é a alimentação. Não tem jeito. Não tem como escapar. Doutora Karina, dieta paleolítica, geralmente feita por optantes do triatlon e do crossfit. Pessoas comuns que não fazem triatlon e que não fazem crossfit podem fazer uso dessa ferramenta? Vamos dizer assim? Eu acho que a gente já teve uma evolução desde a era paleolítica, né? Então, você quer fazer uma boa dieta paleolítica, você pega a sua árvore genealógica e vê realmente se você vem de montanhas, se você vem da parte dos mares, se você vem de floresta, para você ver geneticamente qual é a sua área, né? Então, mas uma coisa que eu falo que é boa na paleolítica, tem alta ingestão de carboidratos não, de proteínas boas, de gorduras boas, né? Muitos legumes, enfim. Mas foi o que eu disse para você, né? Principalmente quando você faz uma atividade física exaustiva, extenuante, é muito importante o carboidrato. Um carboidrato bom, obviamente, de qualidade boa, não restritivo. E fora que a atividade física, como a gente estava falando aí nos bastidores, é um potencial oxidador, se a gente pode falar. Então, ele faz radical livre, ele acaba desgastando toda a parte, as articulações, a musculatura, enfim. Mas não é para fazer? Não. É para fazer. É para fazer, porém você tem que dar substrato para que seu corpo se recupere, né? E muita gente que acaba fazendo uma restrição de carboidrato, principalmente à noite, a pessoa treina, a pessoa não dorme direito, né? Porque carboidrato vai formar lá, precursora, né? Um dos precursores da serotonina, que é um dos precursores da melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. Então, muita gente, eu tenho vários pacientes que me relatam assim, nossa, eu diminuí muito o meu remédio e parei de tomar melatonina. Era só ter comido um carboidrato? Falei, era, né? O corpo, ele funciona muito, né? Então, olha quanto é uma máquina perfeita, gente. Eu falo só respeitar. Só respeitar. Só fazer tudo o que precisa fazer, que ele vai funcionar na sua integralidade. Verdade. Né? E assim, a qualidade de vida é aquela que faz você viver bem. Não acredite em estereótipos feitos pela mídia, feitos por artistas. Existem pessoas que vivem para ter o corpo perfeito. Sim. Essa é a profissão delas, né? Você busque sua saúde. O seu corpo perfeito é aquele em que a sua saúde está sempre em dia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutora Heloísa, muito obrigada pela tua participação. Pelo convite, é sempre um prazer. Sempre um prazer nosso falar sobre criança, sobre pediatria e sobre alimentação correta para essas crianças serem adultos saudáveis. É verdade, é um assunto apaixonante, né? A gente que é mãe, assim, quero criar o melhor ser humano possível. Então, não só a parte de alimentação, mas a parte da saúde mental, da atividade física. É um assunto inesgotável. Inesgotável. Karina, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, por essas dicas extremamente importantes, mas, sobretudo, pela tua defesa, pela alimentação correta. Podemos comer de tudo, desde que haja o equilíbrio. Sem dúvida. Esse balanço emocional é muito importante, né? E isso vem da infância, isso vem de criação. Então, Deus me livre de ser uma nutricionista restritiva ou que, não, eu quero que você entenda que seus prazeres estão dentro do seu dia a dia, da sua alimentação saudável. Então, espero que todos aí tenham, porque eu amei, eu acho que, assim, hashtag o programa podia ter 3 horas. Hashtag podia ter 3 horas, é isso mesmo. E, enfim, então é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, viu? Antes da gente encerrar, eu quero deixar um recado para vocês que acompanham a Santa Cecília TV. No próximo dia 21 de fevereiro, começa a encenação da Vila de São Vicente e você vai poder conferir
todos os detalhes em uma transmissão exclusiva aqui, só na Santa Cecília TV, a partir das 8h30 da noite. No dia 21, inclusive, o Bom Dia Baixada vai receber o prefeito de São Vicente, o prefeito Pedro Gouveia e o deputado estadual Caio França. E, claro, a encenação vai ser um dos temas da nossa entrevista. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.